A juiz esclarece. Vamos falar nesta sessão das medidas institucionais. Já vimos que havia, no âmbito da Lei Tutelar Educativa, medidas tutelares educativas institucionais e não institucionais. Vimos na anterior sessão quais são essas medidas não institucionais, são muito numerosas, e nesta sessão vamos ver as medidas institucionais, são as de internamento. O internamento pode assumir três modalidades, competirá ao juiz determinar em cada decisão qual é a modalidade concretamente aplicada. Pode ser de regime aberto, semiaberto ou fechado. A medida tem requisitos diferentes. A de semiaberto, internamento semiaberto, só pode ser aplicado quando estiverem em causa factos que poderiam ser crime contra as pessoas que implique pena superior a 3 anos. As de internamento fechado requerem que o jovem tenha pelo menos 14 anos de idade e que os factos praticados sejam recondutíveis a crime de pena abstrata superior a 5 anos, ou que estejam em causa pelo menos 2 ou mais crimes contra as pessoas com pena aplicável superior a 3 anos de prisão. Portanto, os requisitos não são bem os mesmos. A medida de internamento em regime fechado implica, portanto, que sejam factos de maior gravidade e que o jovem tenha pelo menos 14 anos de idade. Já vimos que a aplicação da Lei Tutelar Educativa faz-se em relação a jovens que tenham praticado factos passíveis de integrarem a prática de crime desde que a data da prática dos factos estivesse entre 12 e 16 anos e, portanto, para este internamento em regime fechado é necessário que o jovem tenha pelo menos 14 anos de idade. Estas medidas de internamento têm um mínimo de 6 meses e um máximo de 2 anos. Relativamente ao internamento fechado, poderá ser até 3 anos para situações de maior gravidade. Portanto, a lei diz quais são as molduras em função da gravidade do facto, e quando falo em moldura, estou a falar, o termo correto será a duração mínima da medida e a duração máxima da medida de internamento, é isso que está aqui em causa, que serão em regra, como disse, de 6 meses no mínimo, 2 anos no máximo, salvo no caso de internamento fechado, em que poderá ir até 3 anos, nos casos mais gravosos que se encontram tipificados na lei. A medida concreta desta medida de internamento terá de ser decidida em função das concretas necessidades de educação para o direito, tal como acontece nas medidas não institucionais. É sempre esse o foco, a estrela polar da aplicação destas medidas, não só da escolha da medida como da sua duração, e sempre que se verifique no decurso da execução da medida, que terá de ser revista periodicamente, como iremos ver noutras sessões, sempre que se verifique que já não há necessidade de educação para o direito, poderá cessar a medida. Será sempre essa a estrela polar de todo o processo, no início e no fim, e durante toda a execução da medida tutelar educativa. Estas medidas são cumpridas em centros tutelares educativos. São os serviços de reinserção prisional que controlam a execução e acompanham a execução destas medidas. É sob sua dependência que também funcionam estes centros tutelares educativos, que também são os utilizados para os casos em que é aplicada a medida cautelar de guarda ou os casos de detenção do jovem, nos casos que se encontram previstos na lei. É evidente que estes centros serão organizados e terão funcionamentos apropriados a cada uma destas finalidades e serão sempre os serviços de reinserção prisional que irão indicar qual é o concreto estabelecimento, qual é o concreto centro tutelar educativo que, no caso concreto, irá acolher o jovem. Quando é aplicada esta medida, depois transitada a sentença,
é aplicada, portanto, as medidas tutelares educativas pressupõem o trânsito, a aplicação e o início da execução pressupõe o trânsito em julgado da decisão. Antes disso, poderá haver lugar à aplicação de medida cautelar até ao trânsito. De qualquer modo, o Tribunal tem de enviar aos serviços de reinserção prisional os documentos, os elementos do processo que sejam necessários para avaliar que concreto centro tutelar educativo tem de ser escolhido para cumprimento de determinada medida tutelar educativo de internamento. Terá de ser enviado não só a decisão final, como ainda os relatórios que constem do processo, enfim, tudo o que permita caracterizar a concreta situação do jovem. Recebidos esses elementos, os serviços terão de indicar ao Tribunal qual é o centro tutelar educativo que irá acolher o jovem, sendo certo que, se tiver em causa uma medida de internamento em regime fechado, o jovem será conduzido através de mandados de condução. Nos restantes casos, o juiz notificará o representante legal do jovem ou quem tenha a sua guarda de facto para assegurar a comparência do jovem no centro tutelar educativo que venha a ser designado, nos casos em que esteja em causa um internamento em regime aberto ou semiaberto. Nos casos em que os representantes legais não assegurem a comparência do jovem, terá de ser também emitido um mandado de condução que assegure essa mesma comparência que está em falta, para início da execução da medida tutelar educativa que foi aplicada. E relativamente a estas medidas institucionais, penso ter dito o essencial. Bem-aja pela atenção.